Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui hoje para estudar mais uma lição na nossa EBD dos jovens. Meu nome é Thiago e é um prazer ter você aqui com a gente. A gente está estudando, nessas últimas lições, falando sobre o mundo pós-moderno, os desafios que esse mundo pós-moderno traz para a gente. A gente já pegou diversos assuntos aqui, então todas as lições gravadas aí, você pode ver, tem com o Guto, com a Priscila, com a Lígia. Na semana passada teve uma lição muito legal que a Priscila falou sobre sexualidade também. Então, se você não assistiu essas lições anteriores, eu te convido para assistir. Separa um tempo aí que você tenha, separa um tempo para você poder ouvir um pouquinho, e que a gente tem realmente aprendido daquilo que Deus tem trazido para cada um de nós. E a lição de hoje também é muito interessante, ela é muito oportuna para esse tempo que a gente está vivendo. Estamos entrando agora na época de eleições e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre política. O tema da nossa lição é política ou politicagem. E aí, eu pensando aqui um pouquinho, a gente teve a oportunidade também de conversar um pouquinho com o nosso grupo de WhatsApp essa semana, e algumas questões que a gente conversou e eu trago para vocês poderem pensar um pouco aqui também. Eu separei para a gente poder começar a refletir sobre esse tema, algumas perguntas. Eu queria fazer essas perguntas para você pensar como tem sido a sua postura em relação a isso. Então, a primeira pergunta já fala uma coisa assim: como o jovem cristão, não só o jovem, mas como o cristão, deve se comportar frente à política? O que você pensa que o jovem cristão deve fazer frente à política? E aí, o segundo questionamento que eu trago é: você se considera uma pessoa engajada, ou para você tanto faz? Para você tanto faz o político que está lá, para você tanto faz votar ou não. A gente vive numa democracia, a gente pode exercer o nosso voto, mas para você tanto faz. Você vai votar porque tem que votar porque é obrigatório votar aqui, Então, como é que você tem se comportado em relação a isso? E uma outra pergunta, falando de política, você acha que o nosso país tem jeito? O que você pensa? Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui agora. A gente não vai falar de partido A, de partido B. A gente não vai falar de político A, de político B, C, seja lá o que for. A gente vai tratar de política hoje aqui, naquilo que a Bíblia nos ensina. A gente vai tratar de política falando daquilo que Deus falou através da palavra de Deus. Ok? E eu gostaria de convidar você, a começar com um texto bem interessante, para abrir a sua Bíblia aí. Está lá em Romanos 13. É um texto muito interessante que fala sobre autoridades. Em Romanos 13, eu vou ler o versículo 1 e 2. Tá? Abre aí a sua Bíblia e me acompanha aí que eu vou ler. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. E esse texto? Esse texto é um texto bem... A gente começou um pouquinho sobre esse texto essa semana, e é um texto bem... Não vou falar polêmico, mas ele é claro naquilo que está falando aqui, mas a gente, quando lê esse texto, a gente para um pouquinho, a gente pensa, você começa a colocar várias interpretações para aquilo que está aqui na palavra de Deus. Paulo está sendo muito claro, Paulo está falando aqui, ele está revelando que as autoridades foram instituídas por Deus. Certo? Elas foram instituídas por Deus. Mas isso não significa que elas seguem os mandamentos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. A gente tem que parar e pensar. A autoridade está lá, a gente pode falar do presidente,
governador, do prefeito, do vereador, seja lá quem for, quem colocou ela lá, né, quem permitiu que ela estivesse ali, foi Deus, com o poder e com a autoridade dele. E ele tem todo o poder, toda a autoridade para, se ele quiser, mudar, para, se ele quiser, tirar, né, esse governante dali. E aí eu queria só lembrar a gente o que aconteceu lá em Daniel com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho lá, o sonho que ele teve, chamou os magos, aí depois veio Daniel e interpretou o sonho, né, lá no Daniel 4, tá, gente? Daniel 4, no versículo 7, fala que no versículo do capítulo 4, né, fala que ele teve um sonho, e aí, no versículo 5, fala assim, 4 e 5. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Então, ele ficou muito perturbado com aquele sonho. No versículo 7 fala, então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E aí entrou Daniel, né, na história, Beltesazar entrou na história para interpretar o sonho do rei. E aí, no versículo, quando ele interpreta o sonho, no sonho que ele estava falando do que iria acontecer com o rei, mas ele dá um conselho ao rei. Lá no versículo 27, ele fala assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Era um rei injusto, era um rei que estava fazendo coisas erradas, e Daniel foi lá como profeta e aí falou com ele das coisas, falou para ele endireitar os caminhos dele, porque senão Deus ia pôr fim ao reino dele. E se a gente continuar lendo, a gente vê lá no versículo... passaram 12 meses, no versículo 30, fala assim, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então ele não se arrependeu, achava que ele estava ali para ele, fazia as coisas para ele. E aí o sonho dele, o que Daniel interpretou, se concretizou. Né? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com animais do campo e far-te-ão comer ervas com os bois e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem o quer. E o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Então, o mesmo Deus, né, a gente pode parar e pensar, Deus não está vendo o que está acontecendo, seja lá o que for, né, ou seja qualquer governo, qualquer local, o mesmo Deus que olhou e repreendeu Nabucodonosor aqui e fez com que essas coisas acontecessem é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que Daniel servia, é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Então, se Deus quiser, se ele achar que deve retirar, seja lá quem for, ele tem poder para isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E aí, que é isso que toda autoridade provém de Deus. E aí a gente pode ver também, lá falando sobre o Antigo Testamento, né, que antigamente os líderes, né, quem governava o povo, né, eram os líderes, a gente tem aí Moisés, Josué, e depois foram os juízes. E aí o povo, não vou falar que a palavra não se rebelou contra Deus, eles queriam ter o povo de Israel, eles queriam ter queriam se igualar aos outros povos, eles queriam um rei também. Deus permitiu que Saul fosse rei. Samuel foi, então, ungiu Saul como rei.
porque Deus permitiu, né? A gente concorda com isso. Mas Saul foi um rei desobediente. Foi um rei que não temia a Deus. E aí a gente vai ver um pouquinho também da história do que aconteceu com Saul. Né? Saul foi instituído por Deus, né? Mas ele não era um rei obediente. E aí, lá em 1 Samuel, deixa eu só conferir aqui, 1 Samuel, versículo 1 Samuel 13, deixa eu só abrir aqui, 1 Samuel 13, aí do 1 até o 14 ele vai falando um pouquinho sobre a história de quando quando Saul, né, desobedeceu a Deus, e aí as coisas foram acontecendo. Eu vou ler só alguns versículos para a gente poder se situar um pouquinho na história. Então, 1 Samuel 13, no versículo 13, né? Samuel aqui entrando na história e falando com Saul. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aí o versículo 14 também fala: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aí o segundo ponto que a nossa lição coloca é que toda autoridade deve obedecer a Deus. A gente está falando de autoridade, né? Mas assim, todos nós devemos obedecer a Deus. Mas falando das autoridades aqui. Então tinha uma mensagem clara para Saul aqui, né? Que era para ele esperar Samuel chegar para fazer o holocausto lá. Mas ele se adiantou, porque Samuel atrasou um pouquinho, ele se adiantou e quis fazer sacrifício a Deus. Então ele desobedeceu a ordem que Deus tinha dado para ele. E aí, no versículo 23 e 28, não, o 13 e 14, né, a gente já leu, e aí, deixa eu ver, aí no capítulo 15, né, desculpa, no capítulo 15 e 23, né, ele fala assim, porque como ele tinha desobedecido, né, e como ele tinha se rebelado contra aquela ordem, né, vem a palavra de Deus a Saul falando também assim: porém a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E lá no 28 ele fala: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então, por desobediência, a gente viu aí Saul perdendo o reinado dele. E aí a gente para e pensa um pouquinho também, né? A gente traz para a nossa política, traz para a nossa realidade hoje. A gente vê tantos políticos que desobedecem, tantos políticos que não seguem os preceitos de Deus, né? E aí eu fico pensando, naquela época lá, tinha os profetas que falavam, a lição cita também falando sobre Amós, sobre Jonas, né? Fala sobre várias pessoas que foram profetas que foram falar a reis, uns se arrependeram, outros não. E aí, hoje a igreja tem o papel de orar, a gente vai falar sobre isso também, mas esses governadores hoje eles têm a palavra de Deus para ser o guia deles, para ser, né, para direcionar as decisões, para direcionar tudo. A gente sabe que a palavra de Deus é viva em qualquer momento. A gente pode ler um texto aqui, e se você vai ler daqui, a gente já falou sobre isso, ler daqui a um mês, deixa eu falar para você diferente, eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra, e a gente vai juntando e vai crescendo. A palavra de Deus ela é viva e ela é super atual. Os conselhos que foram dados lá são super válidos para a gente hoje, são válidos para os governantes de hoje também. E a gente viu, né, já falei, que o mesmo Deus, né, que colocou fim ao reinado de Saul pela desobediência dele, é o mesmo Deus de hoje.
E aí eu fico pensando também, que a lição traz para a gente refletir, né, como nós cristãos devemos agir frente à, à política, que é uma das questões que a gente falou no começo. Então, como eu cristão, né, devo agir, como eu cristão devo realmente me posicionar. Eu tenho dois extremos. Ou eu posso me afastar, porque eu falei, eu voto por obrigação. Se bobear, eu viajo na época de eleição e aí eu, praticamente, não ter que votar, vou lá, só preencho papelzinho, entrego, beleza. Então, eu me afasto, não quero me envolver, não quero nada com isso. Eu tenho outro extremo, o outro extremo, que é eu militar, né? Eu tô ali firme, eu acho e eu tenho a, não falar convicção, mas assim, alguns cristãos acham que só devo votar naquelas autoridades que são cristãs também. E aí, uma coisa que eu estava pensando em relação a isso, falando um pouquinho sobre esse ponto de a gente às vezes achar que o Brasil só vai ter jeito se eu colocar pessoas cristãs lá, é porque eu notei aqui que eu estava pensando que o coração do homem é enganoso. A gente sabe que, infelizmente, né, esse meio de política, não para todos, não quero generalizar, por favor, é um meio que às vezes é um meio muito sujo mesmo, muito corrupto. E até muitas vezes aquela pessoa que pode ter boa intenção, e a lição levanta uns pontos aqui que eu achei muito interessante, permissão para ler aqui, né? Aqui está falando um pouquinho sobre os políticos, que às vezes os políticos fracassam, e ele linka aqui alguns pontos de políticos que fracassam. E aí pode ser por incompetência, né? Porque às vezes é uma pessoa muito conhecida, mas não tem preparo nenhum, então por incompetência ele pode fracassar. Um outro ponto é porque são realmente corruptos e usam os recursos do governo para proveito próprio, ou são coniventes com os maus políticos, com o que os maus políticos fazem e não defendem o povo, ou foram muito infelizes na sua avaliação acerca do que seria bom para o povo. E aí, nesses 4 pontos aqui que a lição coloca, são homens falhos, que às vezes eu pego a primeira, ou é incompetente, ou realmente fez uma avaliação errada, e aí não consegue exercer realmente aquilo que ele foi eleito para realmente fazer, ou realmente são corruptos, fazem alianças no meio para ser eleito, seja lá o que for. Mas, assim, eu vejo tudo nisso, e aí olho muito para isso, que e aí eu trago para a nossa vida, né? Se a gente obedecer os preceitos de Deus, se obedecer os mandamentos de Deus, a gente vai ser direcionado para aquilo que Deus quer, a gente vai olhar aquilo que Deus quer, e sim, e aí o político vai realmente conseguir fazer aquilo para que ele foi eleito, para que ele foi chamado, porque, em primeiro lugar, ele está obedecendo a palavra de Deus, ele está obedecendo a Deus. Ele foi instituído por Deus e ele está obedecendo a Deus. Então, esse é eu posso falar que esse é a trilha do sucesso para um bom político, vamos colocar assim. Né? Saber que ele está lá porque Deus permitiu que ele tivesse, e ele está lá para servir ao próximo, né? E ele está lá obedecendo aquilo que Deus colocou para ele fazer. Né? E o último ponto que a nossa lição coloca aqui, falando sobre a igreja, né? A igreja que somos nós, o que nós temos que fazer também, ele coloca 3 pontos. E aí, o primeiro ponto que eu queria falar
E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo 2, 1 e 2. Que fala assim, vou ler na revista aqui que ele colocou o versículo. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vou ler essa parte aqui de novo. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Você já orou pelos governantes? Sendo aquele, vamos colocar, o presidente que você queria ou não? Sendo o prefeito que era o que você queria ou não? Você já orou por eles? Isso está aqui na palavra de Deus. A gente deve fazer isso para os nossos governantes. Mas não. Porque a gente vê muito e vê no meio cristão, e hoje em dia, mais com esse mundo pós-moderno que a gente vive, com as redes sociais, é eu ir lá na minha rede social e postar mal daquele político. Falar mal daquele político. E quando a Bíblia manda fazer o contrário. A Bíblia manda eu orar por ele. Então, nós como cristãos, nós como jovens cristãos, temos que orar. Esse é o ponto 1. Não adianta eu falar mal, não adianta eu postar. Aquela famosa que a gente sempre ouve aí é uma verdade. Você entra em um avião. Porque você não gosta daquele piloto, você quer que o avião caia. Você vai falar para o piloto que ele é ruim, que não sei o quê, e que o piloto que o avião caia. Você está no mesmo avião. Então, nós, como cristãos, concordando ou não, devemos orar. Esse é o ponto 1. O ponto 2 que a gente já leu, e aí, para alguns pode ser muito difícil, precisamos respeitar e nos submeter aos governantes. Tiago, como é que eu vou respeitar uma pessoa que, sei lá, fala mal, uma pessoa grossa, uma pessoa isso, aquilo, outro, que não teve estudo, ou que fala um monte de coisa errada, né? Mas temos que, está lá em Romanos, que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ela instituídas. Ficar falando mal dos políticos, né, não vai adiantar nada. O que a gente tem que fazer, e aí eu deixo bem claro, com todo respeito, né, eu devo sim exigir, porque isso faz parte do nosso sistema, né, eu tenho que exigir sim atitudes corretas dos nossos governantes, eu tenho esse direito de exigir atitudes corretas dos nossos governantes, mas com respeito. Nunca faltando respeito. E a gente não vê isso hoje. Em muitas pessoas. Assim, outras, assim, acho que a grande maioria, quando se revolta com política, a gente vê as pessoas falando nas redes sociais, criticando. Mas, assim, ao invés de exigir com respeito, de exigir, né, que as coisas sejam feitas corretamente, eu não vou ser conveniente com roubo, não vou ser conveniente com coisas erradas, principalmente com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, eu devo, com respeito, sim, me impor, devo, com respeito, exigir que sejam tomadas atitudes corretas. Para que aí sim eu vou estar fazendo, seguindo os conselhos que estão aqui, que a gente tem aprendido. E o último ponto que a lição coloca, e aí eu gostaria de ler lá em Neemias 2, 2 e 3, que fala de uma atitude que Neemias teve. Fala assim: então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados?
Neemias, ele estava angustiado com o que estava acontecendo, né? E ele viu a oportunidade, mesmo podendo ser morto por ir à presença do rei, por falar com o rei, ele viu a oportunidade de fazer a diferença. Ele foi lá, conversou com o rei e pediu pelo povo. Ele se colocou, né, à disposição do povo para poder, né, restaurar a cidade. Então, Neemias fez a diferença. E aí nós, cristãos, nós jovens cristãos, cristãos de verdade, se você for chamado para fazer a diferença nesse meio, atenda o seu chamado. A gente vai fazer a diferença de verdade como um verdadeiro cristão, sem se deixar se corromper, sem se deixar se envolver por esse meio que a gente vive. Seja um cristão de verdade, nós temos que ser cristãos de verdade em qualquer lugar, na escola, no trabalho, em casa, sozinho, no meu quarto, no meio político, se eu fui chamado para isso. Eu tenho que exercer esse papel, né? Eu tenho que exercer essa função, sabendo que eu devo obediência, que eu devo temor a Deus. Aí sim Deus vai me abençoar, eu vou conseguir exercer, né, aquilo que Ele me chamou para fazer corretamente, e as coisas vão realmente andar no propósito que Deus quis, que Deus colocou, né, para os políticos. Então, assim, é um tema que assim a gente tem que realmente parar para pensar qual tem sido o meu papel, o que eu realmente tenho feito. Eu tenho que ter ciência e eu tenho que ter, vamos colocar, a tranquilidade de que Deus é o dono de tudo. Nada acontece, né? Não cai um fio do meu cabelo, que hoje tá bem grande, não cai um fio de cabelo sem Deus saber. E as coisas que acontecem, né? O governante que está lá, Deus permitiu que ele estivesse lá. Né? Deus permite que o povo, né, coloque também um governante lá. Então, para a gente, quando for votar também, pedir sabedoria, orientação a Deus, o que eu realmente devo fazer. Não é, eu acho que não é assim, não é votar só porque o cara o homem ou mulher, né, é bonitinho ou bonitinha, ou eu conheço ele de infância, seja lá o que for. O que ele tem para trazer para o povo? O que ele está trazendo realmente? Qual são, o que ele vai trazer de bom? Eu preciso realmente conhecer. Se a gente for parar para perguntar hoje qual foi o último vereador que você votou, muitas vezes as pessoas não sabem. A gente vai por mera obrigação. E isso não é o papel de cristão, que Deus não é o que Deus quer para a gente. Porque assim, as pessoas que estão lá são pessoas que a gente votou, você pode não ter votado em A e em B, mas assim, o povo colocou, a maioria do povo colocou, né, as autoridades lá. Então, assim, eu tenho que ter consciência disso tudo. E a consciência principal que eu tenho que fazer como cristão, que eu acho, um dos pontos principais é orar. Eu devo realmente orar, colocar o nosso país, né, aos pés de Deus. Porque a gente vê muita coisa ruim, a gente vê muita coisa acontecendo, e muitas vezes eu contribuo para essas coisas, porque eu só fomento mais isso, eu só divulgo mais essas coisas ruins, mas eu não tenho orado. Não tenho pedido para Deus exercer misericórdia pelo nosso país. Eu tenho muito claro para mim, sim, que é uma coisa que ficou muito marcado, né, na minha mente, né? Na nossa igreja, na época de eleição, sempre antes do culto tinha um período de, de, de oração, e quem estava à frente sempre orava. No dia, né, na semana que teve a eleição também, a gente ficou ali orando, os irmãos estavam ali orando, pedindo orientação de Deus.
Isso que a gente tem que fazer hoje. Hoje a gente tem que orar. Como cristão, é orar pelo nosso país. E aí a gente realmente colocar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Né? Saber que a gente tem um papel, sim, muito grande nisso. Né? Eu acho que a gente tem que se afastar desses extremos que a gente falou, mas exercer, sim, o nosso direito aí com respeito, com orientação de Deus, para que o nosso Brasil tenha realmente um rumo bom. Eu não creio que seja o político A ou B que vai resolver o Brasil. Deus tem todo o poder, né, e autoridade para dar jeito. Eu acredito sim naquela pergunta que eu fiz lá na frente, se o Brasil tem jeito, eu acho que sim, né, mas só vai ter jeito se o Brasil realmente, se o povo se curvar, né, perante Deus. E aí não só a forma de política, né, para tudo. A sua vida está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma dificuldade, você deve se curvar perante Deus, pedir sabedoria e orientação. Que as coisas entram no rumo. Né? Pode não ser no rumo que você quer, mas com certeza vai ser o rumo que Deus quer, e esse rumo de Deus sempre é o melhor para a gente. Ok, pessoal? Espero então que tenha sido bom para vocês também, que para mim foi bem legal ler essa lição um pouquinho, e até a próxima semana. Ok? Grande abraço e fiquem com Deus.